Bom dia, Caiane. Bom dia, professor. Tudo bem? Doutor, você está vendo e ouvindo bem? Tô sim. E o senhor? Tudo certo aí? Tá ouvindo também? Estou ouvindo sim. Então tudo certo. Muito bem. Hoje a aula vai ser particular. É, pelo jeito. Ninguém apareceu ainda. Vamos ver, vamos ver. Acho que o pessoal tá dormindo, hein, professor? Mais do que dormindo, sonhando, né? Sonhando. Essa, É, tá sonhando. essa, essa dinâmica nova cansa muito a gente, né? Você não está cansadinho? Aí eu tô bem cansada. Eu ia trazer uns 10 minutos ainda. É que eu vou acordar bem cedo. A rotina da gente muda muito, né? Mudou muito. Então, o dia Mudou tudo? Uhum. O dia ficou muito cheio, muito pesado, né? Você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia e mais, né? O dia Verdade, verdade. fica curto, né? Muito, Fica curto. É. Você faz, parece que não rende muito assim, né? Que nem antes. eu tô, eu tô dormindo umas 4 horas por noite, 4 horas, 5 horas no máximo, entendeu? Quando chega em casa, né, dá umas 8h30, 9 horas, tal, e eu preciso fazer coisas ainda, eu já começo a apagar, o olho começa a fechar já. É, mas é assim mesmo. Mas até a gente que tem horário pra dormir, acaba dormindo mais tarde por estar em casa, né?
Não, então, você dorme mais tarde porque você tem muita coisa para fazer, não acaba, né? Mas você já vai desligando, né? Por exemplo, as coisas que eu tenho que fazer à noite, elas rendem menos, Sim, né? Eu tenho, não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, eu tenho muito texto para fazer revisão, eu acabo lendo cada parágrafo sem brincadeira, umas 3 vezes, 2, 3 vezes, entendeu? Então, à noite, verdade, de noite parece que rende menos. Verdade, depois da janta, então pior. porque eu estou cansado já e, pelo amor de Deus, acho que foi semana passada, eu estava lendo um texto, sem brincadeira, eu dei uma sonhada. Eu li umas duas, Normal, professor. eu li umas duas vezes o parágrafo e tal, aí quando eu fui ver, falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu sonhei, assim, uns segundos, mas eu sonhei mesmo. E foi muito engraçado, uma outra vez eu estava escrevendo, né, à noite também, cansado, estava escrevendo e tal. Aí quando eu fui ler, aí depois tá, né, liguei, fui embora. Quando eu fui ler no dia seguinte, você não acredita, eu escrevi coisas que não tinham nada a ver. Eu estava dormindo literalmente. Estava dormindo. Eu escrevi Meu Deus. umas duas, 3 linhas de coisas que não tinham nada a ver com biologia, nada a ver. Nossa, Estava dormindo, dormindo e escrevendo. O dia da gente ficou muito denso, né? Com a pandemia, né? Então a gente faz verdade, ficou mesmo. muito mais coisa, né? A gente está mentalmente mais cansado e outra coisa, essa história aqui, né? A tela, horas de tela, muitas horas de tela, né? Então e isso cansa a gente de um outro jeito, sabe? Horas de tela realmente são danosas. Em determinado momento, elas ficam danosas mesmo, né? A gente está vivendo muitas horas de tela no dia, entendeu? E isso não é tão bom quanto a gente imagina, né? É complicado, né? Mas, enfim, é um período, né, que não deu muita escolha para a gente, né? Enfim, né? Infelizmente. Bom, parece que chegou mais gente, né? Oi, David, tudo bem aí? Eu estava num bate-papo aqui com a Tânia. Oi, Tudo bem, Fernandinha, professor? Bom dia. bom dia. Oi, Fernandinha. Oi, Felipe, André, Larissa, Estherzinha, Bom dia, professor. Giovana, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem. Bom dia, professor. Vinha, eu estava aqui, eu e a Tânia estávamos tomando café da manhã aqui, batendo um papinho. Verdade. Desde as 6 horas. Bom dia, professor, tudo bom? Eu e a Tânia desde as 6 horas da manhã conversando aqui. Mentira, mentira, mentira. É isso aí. Vamos lá então, queridos. Eu vou começar, a gente vai fazendo uma pequena revisão, tá bom? E aí a gente já parte, tá bom? Pode ser? Vamos? Legal. Bom, tá tudo bem, né? Todo mundo ouvindo bem, vendo bem, né? Ótimo. E está gravando, né? Eu acho, né? Ou não? Vamos ver. Tá gravando Sim, direito. sim. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Bom, queridos, hoje a ideia é a gente avançar um pouco, progredir um pouco nos vertebrados, tá bom? Agora, volto a reforçar uma ideia importante para vocês, que alguns aspectos de fisiologia, tá? Fisiologia, não gostaria que vocês ficassem preocupados agora, porque nós vamos estudar fisiologia comparada, tá bom? Então, um pouquinho mais para frente, nós vamos estudar fisiologia dos diversos sistemas, né? Então, digestório, circulatório, respiratório, e aí a gente vai apresentar para vocês, né,
as estruturas, né, e as funcionalidades dos grupos de vertebrados, tá bom? Então não precisa ficar preocupado em complementar, em fechar, em finalizar o estudo de cada classe, tá bom? Fique tranquilo com isso. Agora, tem alguns pontos que são importantes, principalmente pontos associados à evolução e ecologia, que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá bom? Certo? Evolução. Então, vocês vão perceber que algumas características eu vou dar um pouco mais de importância, por quê? Porque elas permitiram, né, uma adaptação a determinados ambientes ou condições ambientais, tá bom? Então, gostaria que vocês tentassem relembrar um pouco o que o Castilho falou para vocês sobre evolução, né? Então, existem características, né, que permitem uma vantagem para o organismo que a possui, né, para viver naquele ambiente, naquela condição ambiental. Essas características que configuram uma vantagem, né, um aspecto assim bastante interessante para que ele sobreviva e viva muito bem naquele ambiente em relação aos organismos que não a têm, constitui uma adaptação, uma inovação evolutiva e uma adaptação. Isso quer dizer o quê? Que toda característica, né, toda característica é uma adaptação? Não necessariamente. Então, tomem cuidado com isso. Quando a gente fala adaptação, nós estamos falando de uma característica, certo? Que confere uma vantagem, tá certo? Uma vantagem, né, para uma determinada condição ambiental. Ou seja, aquela característica foi selecionada, certo? Favoravelmente pelo ambiente e permitiu a fixação, o estabelecimento, o desenvolvimento daquela espécie e da sua população naquele ambiente. Tá claro a ideia? Tudo bem? Então, isso é uma adaptação. Muito bem. Hoje, então, a gente vai apresentar para vocês, né? Vamos apresentar para vocês os vertebrados, tá certo? Então, a gente vai começar com os peixes mais primitivos, que são os agnata ou ciclóstomo, e a partir daí a gente vai para as demais classes, cuidado, né? Quando a gente fala de cordados, nós estamos falando do filo, certo? Dentro de cordados existe um grande, né, um grande subfilo, que é vertebrados. E dentro de vertebrados existem classes, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, são classes, tá bom? Muito bem, certo? Então nós vamos começar falando dos primeiros vertebrados, certo? Olha lá que legal, né? Que estão no planeta há cerca de quê? 500 milhões de anos, tudo bem? Colonizando o quê? Os ecossistemas, os ambientes aquáticos, tá? Certo? Os ambientes marinhos, os estuários e os ambientes de água doce, tudo bem? Ambientes marinhos são ambientes salgados, né? De água salgada, salinidade alta, tá bom? Certo? Os estuários são ambientes de salinidade intermediária, onde eu vou encontrar, por exemplo, lagoas mediamente salgadas, vou encontrar manguezais, marismas, algumas áreas pantanosas, tá bom? Certo? Os Everglades, por exemplo, lá dos Estados Unidos, tá? Então, áreas estuarinas, tá? E vamos ter também, né, os ecossistemas de água doce, tudo bem? Que são representados pelos lagos, pelos rios, pelos córregos, tá? Né? Então, você tem uma infinidade, uma quantidade muito grande de hábitats, tá certo? Os peixes são aquáticos, isso é importante, e vai ser extremamente importante para a gente tirar dos peixes, tá? Disso dos peixes, adaptações que são importantes para a colonização desses ambientes, tá bom? Certo? Então, bastante importante. Legal? Vamos lá? Muito bem. Isto
é um slide bastante importante, falei para vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer um resumo, um texto bacana em cima deste slide. Nós vamos falar muito dele ao longo do curso, né? Desse conteúdo que sai daqui, né? O coração dos vertebrados, certo? A evolução das cavidades. Então, você parte de duas cavidades, um átrio e um ventrículo nos peixes, e chega em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? Com o lado direito totalmente separado do lado esquerdo no coração, né? Em aves e mamíferos, e com estados transitórios, né? Em anfíbios e peixes, certo? A separação total do lado direito e esquerdo do coração permite o quê? Né? Que não haja mistura de sangue, né? Então, quer dizer, o sangue que sai, né, do lado direito do coração vai para o órgão respiratório, oxigena eficientemente, volta para o lado esquerdo do coração, da onde ele vai para o corpo. Então, quer dizer, se o coração é separado, né, o lado direito dele separado do lado esquerdo, o que que você tem? Você tem uma oxigenação muito eficiente de células, tecidos e órgãos. A oxigenação vai permitir o quê? Uma respiração celular eficiente, uma liberação de energia eficiente, uma produção de ATP eficiente. Opa! Então, eu vou ter produção de calor nas minhas células no momento da respiração celular, certo? Vou ter uma possibilidade de atingir a temperatura ótima das enzimas melhor, certo? Isso faz com que o metabolismo possa acontecer continuamente, que eu não tenha picos de atividade, né? Então agora eu estou legal, depois não estou, agora eu estou, não estou. Então vou caracterizar o quê? Um animal homeotermo, independente da recepção, né, da energia ambiental para elevar a sua temperatura, tudo bem? Então todo organismo consegue gerar calor interno. O grande problema é se esse calor que ele gera internamente é suficiente para manter a sua temperatura constante na temperatura ótima das suas enzimas. Se não é, ele depende do meio. Então você vai dizer que ele, né, tem uma dependência, né, da temperatura ambiental para o ótimo das suas enzimas. Então ele é um pecilotérmo, tudo bem? Certo? Agora, se ele não depende, ele é um homeotérmo, tá bom? Ficou claro a ideia? Muito importante isso. Muito bem. E essa discussão sai daqui. E se ele mantém a sua temperatura constante, ele vai ter uma distribuição geográfica muito mais ampla, percebe não? Tá? Ele não vai depender, por exemplo, da temperatura do ambiente para ter atividade e poder se distribuir, né, ao longo do planeta. Então, quer dizer, quando eu falo em biogeografia, que é a distribuição dos grupos de seres vivos no planeta, a maior distribuição geográfica está em mamíferos e aves. E não é por acaso, tá? Então está associado com esse ponto aqui, tá bom? Répteis e anfíbios estão principalmente distribuídos na faixa intertropical, por conta do quê? Dessa limitação que existe em relação à temperatura ambiental. Tá claro, queridos? Tudo bem até aí? Então, só recordando, né? Muito bem. E aí, a gente chega nos primeiros vertebrados. No vestibular, pode aparecer, é bastante comum, o termo craniados. Então, vamos lá, queridos. Craniados. Craniados remete a quê? A crânio. Crânio é uma caixa óssea, certo? Pode ser cartilaginosa também, tudo bem? Então, é uma caixa esquelética, certo? Pode ser formada por mais de um osso, normalmente é formada por mais de um osso. Esses ossos são fundidos, mas essa fusão ela permite um pequeno movimento, tá certo? Pequeno movimento. Então os ossos do crânio, eles não têm uma fusão tão rígida a ponto de não permitir o quê? O crescimento, certo? Então existem suturas aí que são um pouquinho flexíveis, bem pouquinho, não chega a ser articulado, tá?
importante. Então, você tem uma estrutura, né, que é uma caixa, né, que vai ser a sede do sistema nervoso central. Então, nós não vamos dizer simplesmente que no crânio está o cérebro. Então, vamos aproveitar desde hoje para começar a refinar os conceitos, certo? O cérebro é o principal componente do encéfalo, tá claro? Então, no crânio dos vertebrados, nós vamos encontrar o encéfalo, tá claro? Não? Encéfalo. O principal componente do encéfalo é o cérebro. Mas existe, por exemplo, o cerebelo, responsável pelo equilíbrio. Existe, por exemplo, o bulbo, né? Bastante responsável por reflexos respiratórios, né? Tudo bem? E o início do que, gente? Da medula, tá claro? Da medula espinhal. O encéfalo também está associado diretamente, ó, com o que, queridos? Ó, com os órgãos dos sentidos, tá claro? Não? Certo? Então, os craniados são os vertebrados que apresentam uma caixa óssea ou cartilaginosa, que é a sede da principal estrutura neurosensorial desses animais, que é o encéfalo. Tá claro? Tudo bem? Bastante importante. Agora, o crânio pode apresentar um grande osso, certo, queridos? Osso. Não esqueça, o osso pode ser, né? Ele pode ser bastante rígido, né? Você tem aí uma matriz, né? Formada por sais, principalmente de cálcio, tá certo? Fosfato também, bastante rígido. Esse osso, né? Pode ser, a gente pode dizer que essa estrutura, né? Pode ser cartilaginosa também. Agora, olha o que acontece. Existe no encéfalo uma estrutura única, tá? Uma estrutura única, bastante móvel, bastante o quê? Articulada. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Se articula aqui, na têmpora, certo? Qual é o nome dessa estrutura? Mandíbula. A mandíbula é fantástica, por quê? Porque ela permite a apreensão de presa, certo? Ela permite o quê? A mordedura. Ela permite a mastigação. Então eu posso apreender, certo? A presa, tudo bem? Posso depois o quê? Mordê-la, mastigá-la, certo? Para permitir o quê? Uma facilitação da digestão. Então, os primeiros vertebrados, os primeiros craniados, queridos, não têm mandíbula. Prestem bem atenção, ó. Não tem mandíbula. Se não tem mandíbula, o que isso quer dizer? Vamos lá. Que a boca está permanentemente aberta. Tá bom? Permanentemente aberta. Então, esses peixes nós vamos chamar de agnatos. Gnato está associado com o quê? Com mandíbula. Agnato sem mandíbula. Ou cicloestomados. Estoma quer dizer boca. Beleza? Estoma, boca. Tá? Certo? Abertura. Tudo bem? Estoma, boca ou abertura. Abertura, ó lá. Ó, circular. Beleza? Tá certo? Então, são peixes sem mandíbulas e sem escamas, né? Esqueleto cartilaginoso. Tudo bem? Então, são representados por peixes bastante comuns na Europa, tá bom? Europa. São as lampreias e feiticeiras. Lampreias e feiticeiras. As lampreias e feiticeiras, ela tem dentes, ó, dentes, córneos, tá certo? Que vão raspar superfícies, né?
raspar a superfície e permitir o quê? A nutrição. Tudo bem? Então, um ponto bastante importante aí, queridos, é o quê? O exemplo. Quem são? Lampreias e feiticeiras, tá certo? Outro ponto muito importante. Os primeiros vertebrados ou craniados são sem mandíbula, tá claro? Sem mandíbula, sem escamas e com esqueleto cartilaginoso, tá bom? Certo? Bastante importante, então. Tudo bem? Ficou claro aí, queridos? Tranquilo? Muito bem. Agora, quando a gente fala dos peixes cartilaginosos, né, dos primeiros craniados, mandibulados, ou seja, né, lá eu tinha os agnatos, aqui eu tenho os gnatos, gnatos. Então, gnatostoma, gnatostoma. Então, quer dizer, no estômago, que é a abertura, que é a boca, existe um gnato, que é o que? A mandíbula. Tá claro? Tudo bem? Então, nós estamos falando de quem? Dos peixes cartilaginosos, certo? Os peixes cartilaginosos, né? Eles vão apresentar escamas, são típicos peixes, né? Apresentam escamas. São também chamados de condrictes. Condrictes. Por que condrictes? Icti. Vamos lá, queridos. É importante que esses nomes facilitem a vida de vocês e não dificultem, tá? Não tem que ser nome para decorar, tem que ser nome que você tem que tentar associar. Então vamos lá. Condrocartilagem, certo? Condrocartilagem. Então o que que acontece? O que que é um condroblasto? Condroblasto é a célula que secreta, que produz a matriz, a cartilagem dentro do tecido ou da estrutura cartilaginosa. Então, a cartilagem ela é produzida pelo condroblasto. Quando o condroblasto deixa de produzir, vai diminuindo a secreção da cartilagem, ele passa a ser uma célula adulta do tecido cartilaginoso. Como é que eu chamo essa célula? Condrócito. Condroblasto, célula jovem, célula altamente ativa, tá bom? Condrócito, célula adulta, tá? Muito bem. Então, o que que acontece? Condro, cartilagem, icti, peixe. Ah, ele é um ictiólogo, tá? Então, é um pesquisador, é um especialista em peixes, tá certo? Então, condrictis, não tem que ser um nome estranho para você. Escreva isso na prova, se for necessário. Por quê? Porque é um refinamento conceitual, teórico, vai valer nota, entende? Todo conceito que você usa adequadamente vale nota, pontua mais. Quanto melhor você usar o conceito, né, mais, né, você garante o quê? Maior é a garantia, tá certo? De você chegar na lista, na primeira lista, tá? Por quê? Porque você sai da lista por 0,25, 0,75, um ponto, né? Muitas vezes. Então, temos que evitar isso, tá? Então, peixes cartilaginosos são peixes o quê? Cujo esqueleto é formado por cartilagem, tá certo? Posso chamá-los, então, de condrictes, tá certo? Muito bem. Pergunta que vocês poderiam fazer. Existe alguma desvantagem no meu esqueleto ser cartilaginoso e não ósseo? Vamos lá. Alguém imagina alguma coisa? Hora de vocês falarem um pouquinho. Vamos lá. Existe alguma desvantagem? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Não? Imaginam? Bom. 1, 2, 3, acabou. Então, gente, o que que acontece? Primeira coisa, um esqueleto ósseo, ele é mais denso,
beleza? Ele é mais denso, popularmente nós falaremos que ele é mais pesado que um esqueleto cartilaginoso. O esqueleto cartilaginoso é mais leve, beleza? Esse é um ponto importante. Por quê? Se ele é mais leve, quer dizer o quê? Que a massa muscular para movimentar esse animal, certo? Vai gastar menos energia. Tá claro ou não? Certo? Então, o esqueleto cartilaginoso, ele é mais leve, mais fácil de ser conduzido, de ser levado, tá certo ou não? Né? De ser movimentado pelo quê? Movimento de contração e relaxamento, né, dos músculos, tudo bem? Então, quer dizer, o esqueleto cartilaginoso não é uma desvantagem. Segundo, ele é mais flexível. Olha aqui, ó. Tá claro? Então, o osso, ele é mais rígido, ele é mais denso, né? Certo? Ele é menos flexível, tudo bem? Ficou claro? Por outro lado, vamos lá, existe alguma desvantagem? Gente, sempre tem, né? Sempre tem aspectos positivos e negativos. Um aspecto negativo qual é? Quebrei um osso. O que acontece? O metabolismo do osso é maior que o metabolismo da cartilagem. Esta orelha minha aqui, ela é quebrada por conta de um acidente que eu sofri de carro. Bati, né, com a cabeça aqui na janela do carro, né? Então, ela tem um corte aqui e nunca mais, né, essa cicatriz na orelha saiu. Então, o que isso quer dizer? O metabolismo da cartilagem é menor, capacidade de regeneração é menor, tá certo? O gasto energético da cartilagem é menor do que o osso. Ficou claro? Então, existem vantagens e desvantagens. Tudo bem? O osso é um tecido vivo, do mesmo modo que a cartilagem é um tecido vivo. Quando você come, quando você produz ATPs, parte desses ATPs vão manter o quê? O metabolismo dos seus ossos, dos seus tecidos ósseos. A mesma coisa acontece com os tubarões e com as raias, certo? Só que a demanda energética do esqueleto cartilaginoso é muito menor do que a demanda energética do esqueleto ósseo. Ficou claro ou não? Isso é uma vantagem. O esqueleto cartilaginoso, ele é menos denso, né? Então, permite o quê? Que o animal não gaste tanta energia na sua locomoção. São animais grandes, imagine esses animais grandes com esqueleto ósseo, percebe? Então, olha que interessante, né? São adaptações, né, que valorizam a característica do animal no ambiente que ele ocupa, tá bom? Certo? Por outro lado, você tem o quê? Uma regeneração menor. Tudo bem? Ficou claro então? Então, cartilagem, vamos lá, cartilagem mais leve que o osso, tem uma demanda energética menor do que o osso, porém tem o quê? Uma capacidade de regeneração muito menor do que o osso, tá? Certo? Metabolismo, né? Quantidade de células vivas, tá certo? Na cartilagem é menor, tá certo? Muito bem. A flexibilidade é maior e isso é interessante para o movimento de natação. Natação. O tubarão, ele tem ondulações no movimento de natação. Isso é bastante interessante, tá certo? Muito importante. Tudo bem, queridos? Ficou claro? Ótimo. É um peixe, certo? Então, se é um peixe, o coração tem o quê? Duas cavidades. Uma cavidade de entrada de sangue, sempre, em todo e qualquer vertebrado, a cavidade de entrada de sangue vai se chamar átrio ou aurícula. Por que aurícula? Porque parece uma orelhinha. Quando vocês tiverem um coração humano na mão, no curso de medicina, vocês vão ver que a maior parte do coração é representado pelos dois ventrículos, dois grandes espaços, né,
que são os ventrículos, que jogam sangue para o pulmão e depois jogam sangue para onde? Para o corpo, certo? Muito bem. Então, as aurículas parecem orelhinhas, são cavidades menores, pode se chamar átrios também, são sempre cavidades de chegada de sangue ao coração. E um ventrículo só. Então, os peixes, não interessa se são ósseos ou cartilaginosos, eles têm apenas duas cavidades, uma aurícula e um ventrículo. Qual é o sangue que circula pelo coração dos peixes? Sempre venoso. Não esqueça disso. Sempre venoso. Então, o sangue vem do corpo, tá? Átrio, aurícula, passa para o ventrículo, sai do coração, vai para a brânquia, certo? Nas brânquias oxigena e vai para o corpo. Tudo bem? Então, a circulação, no caso dos peixes, é o quê? Simples, porque passa uma vez só pelo coração. Tudo bem? Completa, por quê? Porque não há mistura de sangue no coração. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Ótimo, muito bem. Outro ponto muito importante, né? Existem adaptações aí que garantem, por exemplo, né, que garantem uma, vamos dizer, uma movimentação melhor, né? Tá certo? Então, uma adaptação bastante importante nos peixes é o quê? As escamas. Então, a pele coberta por escamas, diminui atrito. Então, sobre as escamas, normalmente você vai encontrar o quê? Uma fina epiderme ou um muco, tá? Diminuindo o atrito da superfície do corpo. Então, quanto menos atrito, melhor a movimentação. Então, uma pele formada por escamas cobertas por muco e uma pequena epiderme. Tudo bem? Todo mundo já teve, acho, a oportunidade de pegar um peixe na mão e viu como ele é escorregadio, certo? Então, isso representa o quê? Essa adaptação importante para a movimentação. Tudo bem? A grande maioria dos peixes vão apresentar o quê, queridos? Nadadeiras. Por que eu estou falando da grande maioria? Porque você está vendo aqui que os peixes primitivos ou agnatos não têm nadadeiras, certo? No caso específico, vamos lá aqui, ó. No caso específico, né, dos peixes cartilaginosos, o que que nós temos? Vamos lá. Nadadeira peitoral. Nadadeira peitoral, né, está na altura o quê? Do tórax, e você tem um par de nadadeiras peitorais. Tudo bem? Um par de nadadeiras peitorais. O que que você vai perceber com a nadadeira peitoral do tubarão? Ela se move, como no caso das outras nadadeiras, dos outros peixes. As nadadeiras dos outros peixes, dos peixes ossos, têm o quê? Ossos, tá? Com músculos. Então, as nadadeiras batem, queridos. Essas nadadeiras são lêmes, como se fossem lêmes, simplesmente. Daí a importância da ondulação, tá? Que o corpo do tubarão faz em função dos movimentos musculares para nadar. Você entende? Então, quer dizer, elas funcionam muito mais como um leme do que exatamente como algo ativo no processo de natação. Você vai ter uma nadadeira dorsal, aquela nadadeira típica, né, do tubarão, certo? Muito bem. Você vai ter duas nadadeiras dorsais, né, uma maior, que é a típica tubarão, e uma menor, que fica muito próximo da cauda. Muito bem. As nadadeiras pélvicas também são em pares, tá? Então, essa ideia de nadadeira par é importante, tá bom? Por que que é importante? Porque mostra, né, reforça a ideia da simetria bilateral. Nadadeira peitoral, uma de cada lado. Nadadeira o quê? Pélvica, uma de cada lado. Nadadeira anal, olha o nome, anal, né, uma só, tá? Um ano só, certo? Muito bem. E a nadadeira caudal, né, que é um grande leme. Então, o tubarão faz isto, ó, queridos. O tubarão faz isso, você tem o quê?
todo mundo já deve ter comido peixe pelo menos uma vez na vida e visto que os pacotinhos musculares do peixe são diferentes da carne de boi. Então, por exemplo, quando você quer fazer um sanduíche de carne louca, você tem aqueles filamentos de carne, mostrando o quê? O tamanho da fibra, né? O tamanho da fibra muito grande, tá certo? No caso do peixe, é pequeno. Então, você tem uma fibra muito pequena, tá certo? Formando ali, né? Aqueles desenhos típicos da carninha do peixe, tá certo? E aí o que acontece? Quando um pacote muscular do peixe contrai, o outro relaxa. Quando o outro contrai, esse relaxa. Isso acaba criando ondas. Essas ondas, né, de contração vão permitir o quê? O deslocamento do animal. Se o esqueleto é cartilaginoso, flexível, mais leve, ótimo, você vai ter o quê? Um movimento bastante eficiente. Tudo bem? Ficou claro isso? Muito importante, tá? Outro ponto muito típico, né? Nos peixes cartilaginosos. Todo mundo já viu, né? Uma imagem de tubarão e viu o que, gente? As fendas branquiais aqui na lateral do corpo do tubarão, tá? Então, essas fendas mostram o quê? A saída da água que banhou as brânquias. Então a água entra pela boca, sai pelas fendas branquiais, certo? Ao sair pelas fendas branquiais, passou pelas brânquias, onde banhou o quê? A água com oxigênio banhou os filamentos branquiais. Os filamentos branquiais são ricos em vasos, e ali vai acontecer o quê? A difusão de oxigênio para dentro do vaso e de CO2 para a água, tá bom? Então, os filamentos branquiais são mais eficientes quanto maior a sua área, a sua superfície. Então, estão lá os filamentos branquiais banhados pela água, ocorre difusão nos filamentos branquiais e depois a água simplesmente passa por aí e sai pelas fendas que estão aqui na faringe, na lateral do corpo do animal. No caso dos animais cartilaginosos, essas fendas são visíveis, são expostas, elas não são cobertas, como no caso dos peixes ossos. Os peixes ossos têm uma plaquinha aqui, nessa região, que você afasta na hora que você vai comprar um peixe. Então, você abre, separa essa placa, chamada opérculo. No caso dos tubarões, dos peixes cartilaginosos, as fendas branquiais são expostas, visíveis, tá bom? Muito importante isso, né? Pro vestibular, uma característica morfológica, tá? Pode falar, David. Fala aí, querido. Professor, bom dia, tudo bem? Uma coisa que eu não entendi muito bem. Ele então para oxigenar, no caso, ele precisa que a água entre pela boca, né? Pelo que você disse. Então ele tipo tem que se locomover com a boca aberta para conseguir ter uma eficiência na respiração ou não? Os peixes estão com a boca aberta a maioria do tempo, né? Para permitir isso, exatamente. Então a água entra pela boca, tá certo? Não é uma questão de ingestão de beber água, não é esse o ponto exatamente. A água entra pela boca, né? Na faringe, onde você vai encontrar depois as brânquias, né? O que que acontece? Aliás, ao redor da faringe, né? Onde você vai encontrar as brânquias. Banha as brânquias e sai pelas fendas branquiais, exatamente. Tá certo? Para ocorrer o quê? A difusão. Tudo bem? Agora, tudo bem? Agora, um outro ponto bastante importante, tem mais duas pessoinhas aí com a mão levantada. Podem perguntar, por favor. Oi, professor. Eu não entendi direito, por exemplo, como que o sangue que passa no coração é só venoso se, tipo, depois que acontece a difusão lá nas brânquias,
a concentração de oxigênio fica maior nos vasos. Isso, então, que na verdade o sangue só vai chegar na brânquia depois que ele saiu do coração. Entendeu, querido? Então, o que acontece? O sangue que vem do corpo chega no átrio. Do átrio passa para o ventrículo. Do ventrículo é que ele vai para a brânquia. Então, quer dizer, o sangue que passa pelo coração é o sangue que veio do corpo, venoso. Ah, Tá? aí E depois das brânquias ele vai para o corpo, então. Ah, isso mesmo. entendi. Isso. Das brânquias é que ele vai para o corpo oxigenado. Tá claro? Beleza, obrigado. Ah, mais alguém, querido? Tudo bem, não? Mais alguém? Não? Outro ponto importante, muito importante, né? Boca. A boca do tubarão, dá uma olhada. A boca dos cartilaginosos, dá uma olhada. Não é uma boca, ó, frontal. É uma boca ventral. Tá claro? A boca do tubarão é ventral. Fendas branquiais descobertas, expostas. Tá bom? Certo? Linha lateral é uma linha que vai percorrer longitudinalmente o corpo do animal e tem que função? Perceber movimentação da água. Movimentação da água. Tá claro? Então, quer dizer, você está nadando ao lado do tubarão, ele sabe, ele percebe que existe algo ao seu lado. Por quê? Porque ao nadar você desloca a água, essa água atinge a superfície do corpo do tubarão, onde estão o quê? As células, né, sensoriais ali na linha lateral, que dão o quê? A transformação desse estímulo num impulso nervoso que chega até o cérebro do tubarão, né, numa região onde é interpretado o quê? Localização de um corpo, tá certo? De um objeto. O que que acontece? Ele vai virar para você? Vai. Vai abrir a boca? Vai. Vai morder? Vai. Ora, nisso, você acaba encontrando o que dentro do estômago do tubarão? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Já encontraram, né, de tudo, boias, né, boias, flutuadores, pneus, pedaços de madeira, entendeu? Um monte de coisa. Então, quer dizer, não tem essa seleção, você percebe? Ele enxerga muito mal. A visão dentro da água, ela é muito ruim, certo? Muito, muito ruim. Para que você possa ter uma visão legal dentro da água, né, você precisa ter entre o objeto, né, o raio, né, que está sendo iluminado ali, e o objeto, desculpe, entre o olho e o objeto que está sendo visto, né, que está emitindo o raio luminoso, você precisa ter ar. Por isso que sem máscara você enxerga muito mal na água. Com a máscara você enxerga muito bem. Então é uma questão de física, de refração. Tá certo? Bastante importante. Tudo bem? Então, se eu estou paradinho do lado do tubarão, o que que acontece? Nada. Ele vai perceber? Não. Agora, com o movimento da água, sim, linha lateral. Tá certo? Importante. Outro ponto, existe um órgão, né, no tubarão de grandes dimensões, né, muito grande, que é o fígado. O fígado é sempre um órgão que tem um metabolismo muito grande e entre as funções do fígado estão conversões bioquímicas. Então, o fígado, queridos, pode transformar excedentes de moléculas orgânicas em gordura, em óleo, e fazer o contrário também. Você entende? Então, quer dizer, existem moléculas armazenadas no fígado que podem se transformar em ATP lá na mitocôndria das células do fígado, nos hepatócitos. Quando eu falei de respiração celular para você, eu falei o nome de uma molécula no ciclo de Krebs chamada acetilcoenzima A. Lembra-se? E no ciclo de Krebs existe o quê? Vários caminhos para a entrada de outras moléculas, de aminoácidos, de ácido graxo, de álcool,
entendeu? Então, quer dizer, o fígado ele é extremamente rico em possibilidades bioquímicas. Então, quer dizer, você pode ter muitas transformações aí. E no caso do fígado do tubarão, uma das transformações bastante importantes é de lipídios. Então, o que que acontece? Quando o tubarão precisa flutuar, beleza? Ele precisa flutuar, ele produz mais lipídios. O óleo é menos denso que a água e o tubarão sobe. Beleza? Quando o tubarão pode ficar mais inativo, dormir, ele converte o lipídio em glicogênio, por exemplo, que é um açúcar, você estudou com o Castilho, e olha o que acontece com o tubarão. Ele fica deitado, entre aspas, né? Aonde? No fundo do mar. Tá certo? No fundo ali litorâneo, tá certo? Sobre rochas, no fundo rochoso, no fundo arenoso, no fundo lodoso. Eventualmente você já pode ter visto algum filme, né, do mundo natural, vida selvagem, de tubarões o quê? No fundo, simplesmente no fundo. Como é que ele consegue isso? Tá? Com essa conversão importante de açúcares em lipídios que ocorre no fígado dele. Quanto mais lipídio eu tenho, maior a minha flutuação. Quanto menos lipídio eu tenho, menor a minha flutuação. Tá certo? Óleo de fígado de tubarão, óleo de fígado de bacalhau, entendeu? Então, quer dizer, existem peixes que utilizam desse artifício. Então, é um aspecto interessante, um aspecto legal, tá bom? Outro ponto importante, quando você fala de tubarões, né, eles apresentam um corpo que cilíndrico, tá certo? Um corpo cilíndrico, né? Um pouquinho, levemente achatado. Quando você fala nas raias, né, nas jamantas, por exemplo, você tem um corpo bastante achatado, dorso, ventralmente. Dá uma olhada aqui, né? Olha aqui, tá certo? Achatadão. De qualquer modo, a boca é ventral e você vai ter as nadadeiras aqui, permitindo, né, o ato de nadar, né, a natação. Tudo bem, queridos? Muito bem. Sistema digestivo completo, né? Existem rins. Os rins são formados por néfrons, tá bom? Certo? Néfrons. O néfron a gente vai estudar muito bem, né, em sistema excretor. Fique tranquilo, né? Cai bastante na FUVEST, né? Tudo bem, queridos? Algum outro ponto importante aí? Não? Não? Alguma dúvida? Não? Ótimo. Então vamos falar dos peixes ósseos. Olha o nome não tem que te atrapalhar. Ó, ósteo. Ó aqui, queridos. Ósteo, oste. Vamos pensar no tecido ósseo, por favor. Como é que chama a célula que produz a matriz óssea? A matriz óssea rica em sais de cálcio e fosfato. Vamos lá, como é que chama essa célula? Osteoblasto. Tudo bem, queridos? Quando o osso quebra, qual é a célula que produz novo osso? Como é que o osso cicatriza? Porque a matriz é produzida pelo osteoblasto. A partir do momento que o osteoblasto secreta, muitas vezes precisa haver uma remodelação. Ele produziu mais do que é necessário. E aí uma célula chamada osteoclasto, com C, clasto, reabsorve. A célula adulta do tecido ósseo, osteócito. Então, não são nomes que tem que te atrapalhar. Osteo, osso. Célula jovem, que produz a matriz, blasto. Célula que reabsorve, clasto. Célula adulta, cito. Osteoblasto, osteoclasto, osteócito. Quer ver como você não vai esquecer? Ah, o meu dente está no local errado. Beleza? O meu dente está no local errado. Tá claro? Então eu vou pôr um aparelhinho. O aparelhinho vai puxar o dente, não é isso? Certo, querido?
Quando o aparelhinho puxa o dente, ele puxa de uma hora para outra? Não, é uma pressão contínua, gradativa, né? Demorada, não é isso? E o que vai acontecer? Você está puxando o dente para um local. Para você puxar o dente para o local, na prática, queridão, o que está acontecendo? Você puxou o dente mesmo? Não. Então, se você está tracionando o dente para cá, sabe o que acontece? Aqui, ó, reabsorve. Aqui, ó, secreta. Entendeu? Então, o que aconteceu aqui? O osteoclasto tirou a matriz óssea do dente. Aqui, o osteoblasto secretor adicionou a matriz óssea nova do dente. E, olhando, dá que impressão? Que o dente saiu dali e veio para cá. Ficou claro a ideia? É isso, tá? Então, o osso ele é extremamente dinâmico. A gente acha que não, que o osso é algo que fica paradão lá. E, na verdade, não. Você entendeu? Às vezes, quando o osteoblasto funciona mais, secreta mais do que devia, e o osteoclasto não reabsorve, você fica com calo, com uma protuberância, calo ósseo. Tem gente que tem alguns calos ósseos no pé. Um famoso, sabe qual é? Do lado do dedão do pé, ali, às vezes tem uma protuberância chamada joanete. Já ouviu falar? Joanete? Essas pessoas sofrem muito, dependendo do sapato. Nossa, pelo amor de Deus, muita dor. Entende? Qual foi o problema ali? Uma produção de matriz óssea maior do que a absorção. Então, o osso, queridos, é sempre assim, ele produz, né, secreta e reabsorve, secreta e reabsorve, secreta e reabsorve. Então, muito dinâmico. Por isso que você tem regeneração, entendeu? Aí na cartilagem? Na cartilagem não. Certo? Você não tem lá o condroclasto, não. Você tem só o que, né, secreta a matriz cartilaginosa. Ficou claro, querido? Icti. Icti é peixe. Então, peixe ósseo. Tudo bem? Peixe ósseo. Legal. E aí? Se o peixe é osso, tem um esqueleto ósseo, o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Você vai encontrar, então, a coluna vertebral do peixe óssea. Tudo bem? Você vai encontrar o crânio ósseo e vai encontrar, olha que importante, raios da barbatana ou nadadeiras. Olha lá, raios ósseos. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que se você tem um raio ósseo ali, você vai ter o quê? Musculatura associada. Vocês entenderam? Se você vai ter musculatura associada, olha para mim, a nadadeira do peixe ósseo, ela vai fazer isso aqui, ó, querido. Você está entendendo? Se ela vai fazer isso, você tem aqui uma diversidade, né? Uma possibilidade maior de movimentos, entendeu? De movimentos. Um tubarão, por exemplo, ele vai para frente, um peixe ósseo, ele pode vir para trás. Ele pode virar para a direita numa boa, virar para a esquerda numa boa, você entendeu? Então, quando você olhar, por exemplo, na TV, imagens de cardumes, você já viu cardumes? Milhares de peixes, né? É muito comum filmagens de cardumes, por exemplo, mudando de direção. Já viu isso? Né? Então, o que acontece? O cardume inteiro muda de direção, né? Parece que o cardume formado por milhares de peixes ali, né, é um único organismo, porque ele muda de direção todo junto. O cardume vai inteirinho para uma única direção, né, e pode mudar de direção conforme a necessidade. Primeiro ponto, vamos lá. Por quê? Por que o cardume consegue mudar de direção? Então, atenção, vamos lá. Um peixinho está do lado do outro. Quando esse peixe muda, ó, de direção, certo? Ele movimentou a água ao redor desse peixe, sensibilizou a sua linha lateral. No que esse peixe mudou de direção, esse muda também.
Entendeu? Então, esse comportamento único que um cardume de milhares de peixes, por exemplo, apresenta, como se fosse um único organismo, depende do quê? Né? Primeiro, porque um peixe estimula o outro peixe, por conta do deslocamento de água e a percepção disso pela linha lateral. Beleza? E segundo, por quê? Porque as nadadeiras apresentam raios e as nadadeiras apresentam músculos. Então, a diversidade de movimentos, a possibilidade, tá certo? De mudar de direção é fantástica, é maior, existe. Tá claro? Ficou entendido? Então, muito importante. Então, tá na cara, né, queridos? Diz para mim, isso é uma vantagem? É. Se isso é uma vantagem, explica, em princípio, esse ponto é um dos que explica, em princípio, porque tem muito mais espécies de peixes ósseos do que peixes cartilaginosos. O que você acha? Ó, entendeu? Então, quer dizer, o movimento, o deslocamento no ambiente é super importante para obter alimento, para fugir do predador, deu para entender? Para encontrar um refúgio. Ficou claro a ideia? Tá certo? Então, muito importante. Então, você vai encontrar aí uma musculatura segmentadinha, como no caso dos peixes cartilaginosos, né, que vai permitir essa contração, esse movimento, né, muscular em ondas, associado a isso o quê? As nadadeiras raiadas, que apresentam, raiadas quer dizer, com ossos, que apresentam o quê, gente? Vamos lá, fala para mim. Musculatura, permitindo o quê? Que você tenha uma diversidade maior no movimento. Tudo bem? Bastante importante. Outro ponto, qual é o outro ponto importante? Vamos lá. A pele, o revestimento. Nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter escamas também, certo? Então, a pele revestida por escamas. Então, o tecido de revestimento vai apresentar escamas, como no caso anterior. Só que tem uma diferença muito grande, muito grande. Eu não sei se vocês já viram isso ou fizeram isso. Pega um peixe, vamos lá, queridos, pega um peixinho, beleza? Pega um peixinho, pega uma faca, tá? Pega uma faca e raspa no sentido do ânus para a cabeça, certo? Então, aqui no desenho, pega a faca e raspa o peixe assim, ó, certo? Daqui para cá. O que se consegue com uma certa facilidade? Fala para mim. Tirar as escamas. Concorda comigo? Já viram gente fazendo isso? Ou fizeram, passaram por essa experiência? Então, você pega a faquinha e faz isso, certo? Você tira as escamas com facilidade. Por que se tira as escamas com facilidade, queridos? Porque elas são epidérmicas, tá? Elas são superficiais. Não esqueça isso, tá? Então, escamas epidérmicas. E essas escamas revestidas, então, né? Revestidas por muco, bastante muco, que permite o quê? Né? A diminuição do atrito, o deslizamento. Muito bem. Agora, vamos falar da escama, por exemplo, do tubarão. O tubarão não tem uma escama desse modo. Se você fizer isso no tubarão, no cação, por exemplo, né, que a gente come, que é um tubarãozinho, né, o que acontece? Você faz isso, né, você vai perceber que tem uma dificuldade muito grande e que você vai literalmente machucar a pele do animal. Por quê? Porque as escamas, elas estão implantadas mais profundamente. Mais profundamente. Então, queridos, atenção, por favor. A escama deste animal, escreva aí, a escama do peixe ósseo é epidérmica, enquanto a escama deste animal aqui, ela é dermoepidérmica. Dermoepidérmica. Algo que é dermoepidérmico, certo? Tem a sua origem aonde?
na derme da pele. Então, a origem é mais profunda. A pele, querido, tem 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. No caso de aves e mamíferos, olha para mim, por favor, aqui. No caso das aves e mamíferos, o que acontece? Existe a hipoderme com gordura. Na derme nascem o quê? Os pelos que atravessam, a epiderme. Na derme nascem o quê? As penas. Na derme nascem o quê? As escamas dos tubarões. Na derme, querido, nascem as unhas. Na derme nascem os dentes. Beleza? Tá certo? E a epiderme, ela simplesmente cobre. Quando você toma sol e descasca, e você olha aquela pelinha que você perdeu, você percebe que ela é toda furadinha por conta dos pelos. Conclusão, o pelo não se originou na epiderme, mas se originou abaixo, na derme. Tudo bem, queridos? Ou não? Alô, vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá? Então, a escama do tubarão, tá? A escama do tubarão, ela é dermoepidérmica. Tudo bem? E a escama do peixe ósseo, ela é epidérmica. Tá claro? Tudo bem até aí? Ótimo. Olha o que nós vamos ter aqui, queridos. Vamos lá. Barbatanas peitorais. Quantas? Uma do lado de lá, do lado de cá. Né? Barbatanas pélvicas. Quantas? 2. Do lado de cá, do lado de lá. Né? Tá certo? Barbatana anal. Certo? Barbatana anal. Barbatana caudal. Tá? E aqui no dorso, 2 barbatanas. Uma anterior e uma posterior. Precisa, pro vestibular, detalhar, né, as nadadeiras, as barbatanas? Não. Estou só mostrando para você a arquitetura de um peixe. Tá certo? Muito bem. Agora, pontos importantes. Olha aqui na frente, aqui, ó. Pontos importantes. Você consegue ver aqui as fendas branquiais, queridos? Por quê? Elas estão cobertas pelo opérculo. Então, isso é importante. Tá? Peixes, olha lá, queridos. Peixes cartilaginosos, fendas branquiais expostas. Tá certo? Sem opérculo. Peixes ósseos, fendas branquiais, cobertas pelo opérculo. Tá claro? Muito bem. Boca, olha lá, queridos. Boca no peixe cartilaginoso. Olhem a figura, por favor. No peixe cartilaginoso, boca ventral. No peixe ósseo, boca frontal. Tá legal? Frontal. Tudo bem? Ótimo. O peixe cartilaginoso, né? O que ele vai liberar em termos de reprodução? Então, por exemplo, a reprodução, ela é sexuada, tá certo? Sexuada. A fecundação, ela é interna. Então, o tubarão macho tem um órgão copulador chamado clasper. Vamos voltar a falar, tá? Então, a fecundação é interna e a fêmea libera uma estrutura dentro da qual está se desenvolvendo quem? O embriãozinho. Tá claro? Então, quer dizer, os peixes cartilaginosos são vivíparos. Eles vão dar origem, tá, a peixinhos, né, menores dentro de uma estrutura protetora. Tá bom? Legal. Agora, no caso dos peixes ósseos, ovíparos, então eles vão liberar ovos, né? Vão liberar os ovos dentro dos quais, né, vão se formar os embriãozinhos e depois você vai ter as larvinhas e aí as larvinhas vão
originar o quê? Os peixinhos maiores, tá certo? Então, desenvolvimento aqui indireto, lá direto. Vamos voltar a falar disso, fique tranquilo, tá bom? Certo? Outro ponto importante, vamos lá. Como é que o tubarão subia e descia mesmo? Como é que ele subia e descia? Ele subia e descia pelo fígado, né? Com a ajuda do fígado. Muito bem. Como é que o peixe-ósseo sobe e desce? Ele tem o que a gente chama de bexiga natatória. Então, a bexiga natatória, ela é um anexo, ela é um prolongamento, tudo bem? Do tubo digestivo, e ela vai permitir o quê? Vai se encher de ar e vai permitir o quê? Que diminua a densidade do animal. Então, quando a bexiga natatória se enche de ar, né, ela diminui a densidade do animal e ele sobe. Quando ela o quê? Se esvazia, ela, né, permite que o animal aumente a sua densidade e aí ele desce. Então, flutuação no peixe ósseo, bexiga natatória. Tudo bem? Em peixes que têm pulmão, né, os pulmonados, como é o caso da pirambóia na Amazônia, né, a bexiga natatória assume um papel de pulmão, de troca gasosa. Quando ela sobe para engolir ar, esse ar vai para a bexiga natatória, né, vascularizada, por difusão, o oxigênio passa para dentro dos vasinhos e o CO2 para fora e ela expira. Tá bom? Então, o vestibular gosta disso, né? Peixes cartilaginosos, flutuação devido ao fígado e não à bexiga natatória, né? Peixes ósseos, flutuação, bexiga natatória. Tá claro? Certo? Aqui o problema não é o fígado que ajuda na flutuação, tá bom? Fala, David, pode falar aqui. Professor, acho que não ficou muito claro para mim, não. Sobre como que funcionam as bexigas natatórias. Você poderia repetir, por favor? A bexiga natatória, ela é um saquinho, certo? É um saquinho, tudo bem? Ela é um divertículo, tá? É um divertículo, tá? Então, quer dizer, é um anexo do tubo, né, digestório. Então, o que vai acontecer, né? Quando ela se enche de ar, né, você vai acabar tendo ar dentro do animal. Concorda comigo? Ar dentro do animal. Como é que um navio, né, que pesa milhares de toneladas consegue flutuar? Porque, na verdade, ele não é compacto, você concorda? Né? Porque ele tem grandes espaços repletos de ar e isso diminui a densidade dele e ele consegue flutuar. Concorda comigo? Tá? O peixe é a mesma coisa. Então, o peixe ósseo, graças à bexiga natatória que se enche de ar em determinados momentos, o que acontece? A densidade do corpo do peixe diminui. E quando a densidade do corpo do peixe diminui, o que acontece com ele? Né? Ele fica mais, entre aspas, leve, no popular. E aí? Ele sobe. Quando a bexiga natatória, né, esvazia, certo? Esse ar a mais que havia no corpo do animal, tá certo? Deixa de existir. Então, a densidade do animal aumenta novamente, relativa, entendeu? E aí ele desce. Em animais, né, em peixes pulmonados, né, que respiram, né, que vêm para a superfície para engolir o ar, o que acontece? A bexiga natatória, ela tem a função de troca gasosa. Então, o ar que entra aí, né, a bexiga tem na sua parede aqui os vasinhos, né, o ar que entra, o oxigênio passa por difusão para o vaso e o CO2 vem para dentro, né, do pulmão. Então, quando ela faz isso, difusão de O2, difusão de CO2 para fora. Entendeu? Então, nos peixes pulmonados, a bexiga natatória não é só uma estrutura que vai ajudar na flutuação, mas na troca gasosa também. No peixe ósseo, ela não ajuda na troca gasosa, só na flutuação. Tá bom? Professor, só mais uma coisa. Esse mecanismo de, tipo,
encher a bexiga de ar ou esvaziar, ela é algo espontâneo ou é algo controlado pelo peixe? Controlado, né? Sempre controlado pelo sistema nervoso, sempre, tá bom? Sempre, tá? Nunca é algo sem controle, não, tá bom? Mais alguma coisa? Não, Não? valeu, professor. Vamos lá. Felipe, a bexiga natatória é mais vantajosa para a flutuação do que o fígado? Felipe, na verdade a gente vai dizer o seguinte, né? Que um mecanismo de conversão de açúcar em lipídio, ele demora mais. Tá entendendo? Não? Ele demora mais. Mas ele vai o quê? Ele vai flutuar do mesmo jeito o tubarão. Então, ao longo do dia, como o tubarão caça, tá? E vai à procura de alimento, o que que acontece? Esse processo vai acontecendo. E ele acaba tendo uma densidade menor e consegue nadar na água superficial, mesmo sendo bastante pesado, uma massa muscular muito grande. Entendeu? Então, quer dizer, funciona super bem, filho, entendeu? Agora, a bexiga natatória, ela é mais rápida, entendeu? Ela é mais rápida. Então, o bichinho, com certeza, ele consegue, com a bexiga natatória, peixe ósseo, mais a ajuda do quê? Das nadadeiras raiadas, entendeu? E do movimento ondulatório da sua musculatura. Variar densidades, né? E profundidades mais rapidamente. Agora, como é que você tem que pensar? Será que o tubarão consegue variar, né, a sua necessidade de flutuabilidade? Sim. Então ele está adaptado, querido. Entendeu? Então, não pense que a bexiga natatória é mais vantajosa do que o fígado para a flutuação. Na verdade, ambas as estruturas resolvem o problema da flutuação. Você precisaria pensar assim: ter bexiga natatória, né? Ter bexiga natatória e fígado que auxiliam na flutuação é interessante com a outra situação, não tê-los. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, são características diferentes que resolvem o mesmo problema. Então, são vantagens adaptativas, são adaptações importantes. Entendeu? Certo? Se uma delas não funcionasse bem, o que, que você não encontraria? Peixes. Entendeu? Mas ambas funcionam muito bem. Então, você encontra tanto os peixes cartilaginosos quanto os ossos por aí. Tá claro? A partir do momento que uma característica perde o seu valor adaptativo, perde a sua capacidade de adaptação, o que acontece com o organismo que a possui? Desaparece. Entendeu, querido? Tá certo? Então, compare o seguinte, com ter e não ter. Certo? Né? Então, compare um animal que tem bexiga natatória e fígado resolvendo a flutuação com os que não têm. Tá certo? Que não conseguem resolver. Tanto a bexiga quanto o fígado são estratégias para resolver a flutuação. Então, são interessantes. Tá bom? Entendeu, Felipe? Tudo bem, não? Tudo bem, valeu, professor. Tá ótimo. Renato, professor, então não tem nada a ver com encher água, com encher de água e sim de ar? Você está falando da bexiga natatória, né? Exatamente, ela enche de ar, tá bom? Então, o mínimo de ar que entra na bexiga natatória é suficiente para diminuir o quê? A densidade e ele subir. Alguém aqui, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, né? De dissecar, de abrir peixe, né? Comprado em feira, tal, na escola. Quando você abre um peixinho na escola, você encontra um balãozinho de gás, um balãozinho mesmo, dentro do peixe. Será que vocês já viram isso ou não? Esse balãozinho dentro do peixe é a bexiga natatória, entendeu? Então, o mínimo de ar que você consegue colocar ali é suficiente para garantir essas flutuabilidades, entendeu? Essas variações aí na flutuação. Já viram isso? Alguém já viu isso? Levanta a mãozinha aí. Alguém já viu? Quando dissecou peixinho, por exemplo, em escola, teve essa oportunidade ou não? Não? Ninguém? Levanta a mão aí. Quem foi? Pode falar, gente. David, você já viu isso? Você que está com a mãozinha Não, levantada? não, Renato? é que eu tenho dúvida. Hein, Renato?
Já Eu já viu? vi, prof. Ah, então. E não é grande, né? É pequenininho, é suficiente para que você possa entender. É uma bolsinha, às vezes pequenininha mesmo, assim, uma bolsinha de 1 centímetro por 1, entendeu? Ela armazena ar que é o suficiente para diminuir a densidade e o peixe subir, tá bom? Legal. Fala, David, qual a sua dúvida, querido? Professor, tem alguma diferença vantajosa na presença da boca diferente dos peixes? É ventral e frontal? Ou não? É algo que não tem, não confere vantagem? Sim, sim, porque você se desloca, cara, você se desloca entrando em contato com o ambiente, tanto para apreensão de alimento, quanto para engolir água, para passar pelas brancas, entendeu? Mais interessante do que ela ser o quê? Ventral. Tem que fazer isso, assim, o tempo inteiro. Tá? Beleza? Alguma pergunta a mais, queridos? Tudo bem ou não? Tudo bem? Mesmo? Ótimo, legal. E tá aí, ó, os peixes pulmonados, né? Que a gente vai chamar de dipnóicos, tá? Dipnóicos. No caso do Brasil, nós estamos falando do poraquê, né? Poraquê, que é o peixe elétrico, tá? E a piramboia, tá? Ambos são pulmonares, tá bom? Certo? E aí a bexiga natatória, como eu falei para vocês, ela está associada à captação, né, do ar, trocas gasosas, né? Então, trata-se de uma bexiga irrigada, tá bom? Irrigada. Então, você vai ter o quê? Aí, os vasinhos, né, em volta da bexiga, que recebem o oxigênio que entrou na bexiga por difusão. Então, o oxigênio passa por difusão para dentro do vaso, né? E o CO2 passa por difusão para a bexiga. Desse jeito, quando o peixe sai e engole o ar, né? O oxigênio entra e o CO2 sai. Tudo bem, queridos? Tranquilo ou não? Tudo bem? Sim? Ótimo. E aí, a gente para por aqui, né? 8h20 já? Isso. A gente para por aqui. Aí, amanhã que vem, a gente continua com os anfíbios. Tá bom, queridos? Tudo bem? Alguma perguntinha? Não? Fala para mim aí. Tá tudo bem? Tudo bem? Ótimo, gente. Um grande beijo para vocês. Tá? Se cuidem. Fiquem bem. Até sexta-feira. Tá bom? E por Tchau, prof. favor, Obrigada, viu? nada, que Tchau, professor. Obrigado. Até sexta. eu que agradeço. Tá, professor. E mandem pau nos exercícios aí, gente, por favor, tá bom? Façam os exercícios, treinem, treinem. Qualquer exercício, né? Não vou ficar escolhendo exercício para vocês fazerem, não, porque a gente não sabe o que vai cair, certo? Então, treinem, treinem, façam todos. Os fáceis, os médios, os difíceis. Se tiverem qualquer dificuldade, entrem em contato, tá bom? Se quiserem mandar resumos, podem mandar, sem problema nenhum, tá bom? Até, boas aulas para vocês. Até sexta-feira, queridos. Tchau, tchau. Boa semana, professor. Falou. Tchau, tchau.